Agora a gente tem uma outra entrevista importante, um tema que causou muita polêmica nessa semana. A gente vai conversar com a deputada federal Silvia Waiapi, que teve um mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, após ser acusada de pagar uma harmonização facial com a verba pública da campanha de 2022. Deputada, seja bem-vinda. Explica pra gente, eu estava vendo as redes sociais da senhora, a senhora fala que esse recibo seria falso, é isso? Exatamente. Na realidade, a pessoa que pegou este recibo, ela foi até a clínica do dentista em meu nome e ela já não trabalhava mais para mim. O depósito feito na conta desse dentista não foi feito por mim, foi feito por ela, da conta dela, do CNPJ dela para o CNPJ dele. Eles confeccionaram um recibo para o meu CPF. Óbvio que ele ia dar um recibo para ela, ela o pagou para isso. Mas eu não fiz nenhum procedimento, eu fui levada por ela no dia 30 de agosto para gravar um vídeo com esse dentista, porque ele já havia sido candidato a vereador, já havia sido candidato a deputado estadual, ele teria um know-how político e poderia, diante dos seus seguidores e diante do seu eleitorado, me apoiar. Tanto é que ele gravou um vídeo comigo que foi publicado imediatamente nas minhas redes sociais no dia 30 de agosto de 2022. Tanto foi analisado isso, né, que o dinheiro não saiu da minha conta. Ela foi paga porque ela era uma coordenadora de campanha e se demitiu. Em sequência, ela invadiu a minha residência, eu fiz um boletim de ocorrência, porque eu não estava em casa, tem vídeos dela saindo com bebedouro, objetos de dentro da minha residência. Então, eu fiz um boletim de ocorrência, né, na delegacia, isso foi tudo feito. As minhas contas, elas foram aprovadas pelo TRE no dia 13 de dezembro de 2022. Tanto que foi por isso que eu fui diplomada, tanto foi por isso que eu tomei posse, né? Então, assim, era algo já finalizado. Me espantou o fato de terem voltarem para esse processo para novamente reanalisar tudo e dessa vez com a intenção realmente de reprovar as minhas contas. Até porque tiveram casos de deputados que foram cassados unanimamente e no outro dia o voto mudou. Então, assim, não se trata a questão de ter ou não ter tido harmonização facial. Veja, o recibo, ele diz o seguinte, que foi 9 mil para um tratamento odontológico. E houve uma denúncia do Ministério Público dizendo que era uma harmonização facial. Então, como é que sai de CNPJ de uma pessoa, que não sou eu, para uma outra pessoa, essa pessoa confecciona um recibo no nome de outra pessoa 10 dias depois? Então, essas coisas elas precisam ficar muito analisadas, porque o assassinato de reputações está solta. Não é esse o meu comportamento de ficar atacando A, B ou C. Porém, o meu trabalho ele é um trabalho sério. É de me estranhar que isso tenha acontecido e voltado a uma pauta justamente quando eu estava denunciando as redes de pedofilia no norte brasileiro, em plena audiência pública. Então, assim, eu só fui saber pela imprensa às 19 horas, quando eu acabei a audiência. Eu fui uma das que denunciou a questão do arroz feita sorveteria, numa casa de pão de queijo do Estado, assim como fui eu que denunciei os 34 navios russos que, em vez de aportar no Porto de Santos, aportaram no estado do Amapá para deixar óleo diesel russo. Tanto que o estado do Amapá suspendeu, após todos os meus requerimentos, a importação desse óleo diesel russo. Fui eu quem denunciou a questão da extração de madeira ilegal dentro do estado. Então, foram muitas atividades que, com certeza, são uma retaliação, digamos,
ousa, então, como eu já vi tantos e tantos comentários, por exemplo, de outros jornalistas e comentaristas dizendo como esta Índia ousa achar que ela pode estar entre nós. Então, para mim, isso é mais um ataque misógino, porque as pessoas tentam interferir no meu pensamento, eu não posso ser livre, e muitos questionam como uma indígena pode ser de direita, de A, de B ou de C, de meio, sem analisar o meu trabalho, sem analisar o meu comprometimento. Não interessa a sigla partidária, mas há muitas pressões. O Amapá tem sido usado como uma rota do tráfico humano, para plena atividade do crime organizado, e ter realmente alguém que fiscalize, esteja presente ali, isso é complicado. Então, eu quero trazer uma luz a esse processo que não está correndo, então, assim, de forma transparente. Qualquer um pode analisar do jeito que quiser, mas se você for analisar friamente, o próprio artigo, né, que consideraria crime, no meu caso, se eu tivesse desviado esse dinheiro, ele seria considerado crime se eu estivesse tentando obter vantagem em relação a outros candidatos. Veja, a minha eleição foi uma das eleições mais difíceis dentro do Estado, até porque eu não tive horário eleitoral, e para tê-lo eu era obrigada a gravar vídeo para um suposto candidato ao Senado, a um candidato ao governo, e eu me recusei, e como eu não tive horário eleitoral, eu fiz denúncia na frente do TRE, e isso culminou com uma porção de perseguições. E não parou até agora. Deputada, só para esclarecer o caso, então, o que o TRE alega é que a senhora teria utilizado, então, recursos oficiais para fazer uma harmonização facial. O que a senhora diz é que, na verdade, a senhora tinha uma assessora que fez aquele pedido, ou pelo menos uma nota fiscal, que é falsa. Ela passou pela harmonização facial, essa funcionária, a senhora não sabe? Ou, eventualmente, era um tratamento dentário? Eu queria entender isso. Se saiu 9 mil das contas dela, não foi minha, para ele, eu gostaria de saber quem fez a harmonização facial. Foi ela. E no momento em que ele faz um recibo em nome de uma outra pessoa e não entrega esse recibo para mim, qual foi essa intenção? Tanto que ele põe nos autos, ele mesmo diz que ele não entregou o recibo para mim, ele entregou o recibo para ela. Eu vou, deputada, Eu vou chamar a Luísa Martins, nossa analista de política, para fazer uma pergunta para a senhora. Deputada, boa tarde, obrigada pela entrevista. A senhora já disse que pretende recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, né, dessa decisão. Eu queria saber isso. Que argumentos, se esse recurso já está sendo produzido, como a senhora vai... Sim, já está praticamente finalizado. Eu queria saber quais os documentos a senhora vai apresentar, né, para convencer ali o tribunal a reverter a decisão do Tribunal Regional. Na realidade, não existem documentos, até porque o processo ele está ali em trâmite. Os documentos já foram apresentados, né? Então, sim, mas a senhora precisa apresentar, né, a sua defesa ali, as suas provas. O que a senhora pretende? Então, a defesa, quem apresenta vai ser o meu advogado, né? Os meus advogados que apresentam essa defesa. Então, veja bem, as contas já estavam aprovadas. Como é que volta-se 1 ano e meio depois para reprová-la? Então, assim, havia esse processo, que era um pedido do Ministério Público Estadual, e as minhas contas foram aprovadas. Então, como é que eles justificariam uma cassação, justificando que havia um desvio de um dinheiro público, se a conta estava aprovada? Então, eles resolveram reprovar as contas, e em seguida, quem assistiu o vídeo, eu tive a oportunidade agora de ver, já foi automático, reprovei as contas, aí já passaram imediatamente para a condenação, no caso, com pedido de cassação de um outro processo. Então, já estava aprovado 1 ano e meio antes, tanto que fui diplomada, só que essa aprovação não justificaria, então, continuar com um processo com pedido de cassação. Então, eles tiveram que retornar e...
Deputada, agradeço a entrevista da senhora, esclarecido então, teria havido então uma nota fiscal falsa apresentada pela assessora da senhora. Boa sorte no Tribunal Superior Eleitoral. A gente conversou com a deputada federal Silvia Waiapi, do PL do Amapá. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada.